pessoal, aqui é a Rai e bem-vindos ao quadro 5 Curiosidades. E hoje vamos falar dele, o monstrinho cuspidor de fogo, o bagunceiro peludo, o aluno do dormitório desorganizado. Hoje temos 5 curiosidades sobre Grimm. Ah, o quê? Você quer o título todo? Ah, ok, mas só dessa vez. Hoje temos 5 curiosidades sobre o grande mago Grimm. Curiosidade número 1. No anime tivemos diversos momentos adoráveis de Grimm. Afinal, era super fofo ver Grimm no ombro de Yuken. Porém, a altura do monstrinho foi provavelmente alterada tanto no mangá quanto no anime, pois segundo seu perfil no jogo, a altura oficial de Grimm é de 70 centímetros. Então ele não poderia ser tão pequeno como é retratado no anime, a não ser que esses 70 centímetros não sejam da sua orelha até seu pé, mas sim da sua orelha até a ponta do seu rabo de tridente. Pois aí explicaria ele ser tão pequeno como é retratado em outras mídias. Porém, como não temos essa informação, o que vocês acham que seria mais provável em relação à altura de Grimm? Curiosidade número 2. Grimm é a nossa duplinha desde o dia 1 em NRC, e a nossa relação com o monstrinho é bem engraçada, afinal Grimm nos vê como seu ajudante ou seu capanga. Porém, segundo Grimm, há mais um tipo de dinâmica inusitada entre nós e ele. Durante o evento A Firelit Sky Over the Sands, após ver um macaquinho fazer um truque junto de seu dono, Grimm nos manda fazer um truque também, o que faz com que Trey o pergunte se ele acredita que ele é o dono e nós somos seu pet. E a resposta do monstrinho é que sim! E o mais engraçado é que essa não é a única vez que Grimm menciona isso. E, na minha opinião, a segunda vez em que ele comenta sobre isso é mais engraçada ainda. No evento Glorious Masquerade, estamos no Festival dos Tolos, o festival onde os papéis se invertem. Então nós avistamos uma pessoa e seu cachorro, mas quem está de 4 e de coleira é o humano. Engraçadão como o Idia sempre é, já que o cachorro e o dono trocaram de lugar, então nós dois podíamos fazer o mesmo. Porém, Grimm responde que ele não gostaria que a gente passeasse com ele na coleira, mesmo que fosse só por brincadeira, e isso deixa Idia super embasbacado. Ai, Grimm, só você mesmo. Curiosidade número 3. Ainda no tópico da nossa relação com Grimm, ela não é apenas sobre Grimm mandar na gente. Na verdade, Grimm se importa com a gente e gosta de passar tempo conosco. Na história da sua carta de laço listrado, em um determinado momento, Grimm vai perguntar o que você está achando de seu tempo em Night Raven College. E se você escolher a resposta que está escrito que você está exausto por conta de todas as confusões, Grimm irá dizer: peraí, o quê? Você está dizendo que não é divertido nem quando eu estou por perto? Não vou aceitar isso calado. Eu vou te mostrar o quanto eu cuido de você. É melhor você se preparar. E no final da história, ele também diz que irá continuar cuidando de nós. E ele se aproxima de nós, nos dando um abraço. E também é uma fala dele nessa mesma carta que você consegue ao colocar ele na home, onde ele diz que passar tempo com a gente não é nada mal, então devemos continuar perto dele. Ainda que boa parte das vezes seja a gente que tem que cuidar de Grimm, é muito fofinho ver que ele realmente se importa e gosta da gente de verdade. Então eu realmente fico feliz em ser sua sidekick, Grimm. Curiosidade número 4. Todos os rapazes fazem parte de algum clube, afinal é uma boa forma de passar o tempo e engajar com alguma atividade que gosta, e Grimm também faz parte de um clube. Na história da carta do Orto com a armadura de uniforme escolar, onde ajudamos Orto a achar um clube para ele, Grimm cita fazer parte de um clube chamado Clube de Gastronomia. Durante a história, Orto pergunta por que o monstrinho está caçando coisas para comer enquanto eles andam por ali, e Grimm diz que é uma das atividades do seu clube comer coisas que parecem comestíveis. E Orto diz que, como a principal atividade do clube é ingerir coisas, pelo jeito não iria funcionar bem para ele. O que Grimm lamenta, pois ia ser ótimo ter Orto para o ajudar a achar coisas para comer. Oh, Grimm, é claro que se você tivesse um clube seria sobre comida. Eu não sei nem por que eu fiquei surpresa sobre isso. Curiosidade número 5. Grimm é muito confundido com diversas coisas durante a história. Às vezes o chamam de gato, às vezes o chamam de Tanuki, às vezes até acham que ele é o nosso familiar. Mas, no geral, o mais aceito é que Grimm é um monstro. Porém, o que exatamente o Grimm é? No livro 6, O Vigia do Submundo, descobrimos a resposta para essa pergunta. Atenção que a próxima informação vem com spoilers. Após alguns exames feitos pela Styx em Grimm, foi descoberto que o serzinho é uma fusão feita por magia anciã entre um animal e uma besta gigante. Logo, Grimm é um ser único que foi criado a partir de magia. Agora, quem o criou ainda não sabemos, mas sempre dá para teorizar. E essas foram as 5 curiosidades. E aí, gostou do vídeo? Teve alguma curiosidade que gostou e te fez gostar ou gostar mais do Grimm? Me conte nos comentários. Não se esqueçam de dar hype e que tal assistirem o nosso vídeo da semana passada que tá muito supimpa. Até a próxima terça!